Poucas histórias da Bíblia são tão conhecidas e tão cheias de significado quanto a Torre de Babel. Ela fala de ambição, de orgulho, de limites humanos e, principalmente, da forma como Deus interrompeu um plano que parecia grandioso demais para quem o estava construindo. Mas a Torre de Babel não é só uma narrativa sobre uma torre antiga e línguas diferentes. Ela é uma chave para entender como a humanidade passou a se afastar da unidade verdadeira e como Deus trata o coração humano quando ele tenta se exaltar acima do Criador. Para entender essa história, precisamos voltar ao contexto logo depois do dilúvio. A Bíblia mostra que a humanidade, descendente de Noé, começou a se espalhar pela terra. Havia um mandato claro: povoar, multiplicar e ocupar o mundo. Mas em algum momento, os homens decidiram fazer o contrário. Em vez de se dispersarem, eles quiseram permanecer juntos em um só lugar. E não foi apenas por praticidade. Havia um projeto de autoafirmação ali. Eles disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e vamos tornar famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Essa frase já revela muito. O centro da história não é a engenharia, mas o coração humano. A torre era um símbolo de poder, de controle e de glória própria. O texto bíblico diz que todos falavam a mesma língua. Isso significa que, naquele momento, a comunicação era plena, a colaboração era fácil e o projeto podia avançar rapidamente. Quando um povo fala a mesma língua e compartilha o mesmo objetivo, ele é capaz de realizar coisas impressionantes. E foi exatamente isso que aconteceu. A construção da torre não era pequena. Os estudiosos costumam associar Babel aos zigurates da antiga Mesopotâmia, estruturas enormes em forma de pirâmide escalonada, usadas em centros religiosos e políticos. A cidade de Babel, mais tarde conhecida como Babilônia, ficava numa região muito importante da história antiga. Ou seja, a narrativa bíblica não fala de um mito solto no ar, mas de um cenário que dialoga com o mundo real do Oriente Próximo antigo. A torre provavelmente representava a tentativa de construir um monumento que unisse poder político, orgulho nacional e talvez até uma busca religiosa distorcida, como se a humanidade pudesse alcançar o céu pelos próprios meios. Mas aqui está o ponto decisivo. Deus desceu para ver a cidade e a torre. Essa imagem é poderosa, porque mostra o contraste entre a pretensão humana e a soberania divina. O projeto parecia gigantesco aos olhos dos homens, mas diante de Deus, ele era pequeno. E o problema não era simplesmente uma construção alta demais. O problema era o que aquela construção representava. Deus percebeu que, se aquele impulso permanecesse sem limite, a humanidade seguiria num caminho de arrogância e rebelião cada vez maiores. Então, ele confundiu a linguagem deles. De repente, as pessoas já não conseguiam se entender. O que antes era cooperação virou ruído. O que antes era unidade virou dispersão. A própria torre passou a carregar o nome de Babel, associado à confusão, porque ali as palavras deixaram de produzir acordo e passaram a produzir separação. A confusão das línguas pode ser vista de várias formas. Em um nível direto, ela explica a origem da diversidade linguística entre os povos. Em outro nível, ela mostra que Deus pode frear projetos humanos quando esses projetos nascem de orgulho e independência espiritual. A humanidade
queria construir uma cidade para si mesma, fazer um nome para si mesma e evitar ser espalhada. Deus, então, fez justamente o contrário, espalhou o povo e impediu que aquele centro de poder se tornasse absoluto. Isso não significa que Deus seja contra a cooperação humana ou contra grandes realizações. A questão é a motivação. A Bíblia mostra repetidamente que o problema do ser humano não é apenas o que ele faz, mas por que faz. Quando o coração quer substituir a vontade de Deus pela própria vontade, até um grande projeto pode se tornar um ato de rebeldia. A Torre de Babel também é uma história sobre a ilusão da autossuficiência. Os construtores queriam chegar ao céu por esforço próprio, como se a distância entre o homem e Deus pudesse ser vencida por técnica, organização e vontade. Esse impulso aparece em muitas épocas da história. Sempre que a humanidade tenta resolver tudo sem reconhecer seus limites, Babel volta a existir em novas formas. Pode ser uma cultura que acredita não precisar mais de Deus. Pode ser um sistema que glorifica o ego acima de tudo. Pode ser uma sociedade que transforma poder, status e visibilidade em ídolos. Babel não é apenas um lugar antigo. Babel é um padrão humano. É o momento em que a criatura tenta ocupar o lugar do Criador. Mas a história não termina apenas com julgamento. Ela também prepara o caminho para uma resposta de Deus à fragmentação humana. O que acontece em Babel é, de certo modo, o oposto do que acontece em Pentecostes, no Novo Testamento. Em Babel, a língua é confusa e os povos se dispersam. Em Pentecostes, pessoas de muitas nações ouvem a mesma mensagem e entendem, cada uma em sua própria língua. É como se Deus estivesse mostrando que a verdadeira unidade não nasce do orgulho humano, nem da imposição de um projeto centralizador, mas da ação divina que reúne pessoas diferentes em torno da verdade. Babel separa, Pentecostes reconcilia. Babel exalta o nome do homem, Pentecostes exalta o nome de Deus. Outro aspecto importante dessa narrativa é o fato de que Babel revela a tensão entre unidade e uniformidade. Unir pessoas não é necessariamente algo ruim. O problema é quando a unidade é construída sobre a negação de Deus e sobre a exaltação do ego coletivo. Existe uma diferença entre caminhar juntos em propósito e caminhar juntos em orgulho. Existe diferença entre uma comunidade voltada para o bem e uma massa moldada pela vaidade. Em Babel, a unidade servia para alimentar um projeto de grandeza autônoma. Por isso Deus interveio. Ele sabia que aquele caminho levaria a consequências espirituais graves. Em outras palavras, a dispersão não foi apenas punição, foi também misericórdia. Foi um freio colocado antes que a rebelião se consolidasse ainda mais. Ao longo dos séculos, muitos pensadores e intérpretes viram na Torre de Babel uma espécie de advertência permanente. Ela nos lembra que civilizações podem se tornar monumentos ao orgulho. Governos, tecnologias, obras arquitetônicas e estruturas sociais podem ser usadas para o bem, mas também podem se tornar instrumentos de controle e idolatria. Babel nos faz perguntar: o que estamos construindo e para quem estamos construindo? Estamos buscando servir, abençoar e obedecer, ou estamos tentando subir sozinhos, sem depender de Deus? A pergunta continua atual porque o impulso de Babel continua atual.
Sempre que a humanidade quer definir seu destino sem prestar contas ao Criador, a história se repete em nova roupagem. Também é interessante notar que Babel marcou o início de uma realidade histórica de divisão entre povos, culturas e idiomas. A partir dali, a comunicação humana passou a ser um desafio constante. E esse desafio vai muito além das palavras. Quando a comunicação falha, surgem conflitos, desconfiança e isolamento. Isso é visível em casa, na sociedade, na política e até entre pessoas que se amam. Babel, nesse sentido, se tornou símbolo da ruptura causada pelo pecado. Onde antes havia entendimento, passou a existir fragmentação. Onde havia cooperação, surgiu barreira. E isso nos ajuda a perceber que a reconciliação verdadeira não depende apenas de falar a mesma língua, mas de ter o coração alinhado com Deus. No fim das contas, a Torre de Babel é uma história sobre limites. Ela ensina que o ser humano não foi criado para ser o centro de todas as coisas. Quando tenta ocupar esse lugar, ele acaba entrando em conflito com a própria realidade e com o propósito para o qual foi criado. A Bíblia não descreve Deus como alguém inseguro diante da capacidade humana. Pelo contrário, ela mostra um Deus que conhece o coração do homem, enxerga o futuro e age com justiça. Babel é um aviso contra a soberba, mas também um convite à humildade. É uma lembrança de que os maiores projetos humanos não substituem a necessidade de depender de Deus, obedecer a Deus e reconhecer que só Ele merece o nome acima de todos os nomes. A Torre de Babel continua falando até hoje, porque ela expõe uma verdade que atravessa gerações. Quando o homem quer fazer o seu próprio nome sem Deus, a confusão aparece. Quando ele se humilha diante do Senhor, encontra o caminho certo. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa reflexão e deixe nos comentários a palavra Amém como uma declaração de fé. E que a lição de Babel nos lembre sempre de buscar a unidade que vem de Deus e não o orgulho que separa.